Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Chegamos na quinta-feira, mais um encontro da nossa célula online. E é muita alegria estarmos aqui. Sabemos que nós estamos impedidos pelas circunstâncias, de nos reunir nas nossas células, mas tem essa possibilidade da gente estar tendo um encontro por semana através da nossa live. Eu quero pedir, nesse início, a ajuda de cada um dos líderes de célula, fazendo o contato com as pessoas da sua célula, mandando no mínimo lá o link um para o outro, lembrando, olha, entra aí, vamos assistir a live, vamos participar, porque isso é uma maneira de nós mantermos o vínculo, mantermos ali o contato com os nossos membros de célula. Se esse contato não existir agora, você vai ter muita dificuldade quando nós retornarmos com as células. Então, é importante nós mantermos, mesmo que seja um mínimo, né? E isso começa com convidando, aconselhando, mandando o link para que a pessoa participe da nossa célula online. Eu quero também lembrar, dentro dessa palavra de cuidado, além de mandar o link, eu gostaria de desafiar, como fiz da última vez, cada líder a estar enviando, fazendo contato, pelo menos uma vez por semana, com pessoas da sua célula, a começar pelo seu núcleo. Não importa, às vezes a gente pensa que, não, a pessoa já é do núcleo, até irmão, está firme, mas é uma frase muito interessante do pastor Joel Kominski, que ele diz que a visão, ela vaza. É como se fosse um grande balde que, num momento, ele está cheio. Mas, se não cuidar, naquele pequeno vazamento, aquela água vai embora. A mesma coisa é a motivação, é o interesse, é a vontade dentro da visão, ela vai aos poucos esvaziando. Então, aquele líder que você tem na sua célula, que outrora estava focado, animado, com o passar do tempo ele vai desanimando. Aquilo aos poucos vai vazando, vai baixando o nível de compromisso e ela vai abandonando aqueles propósitos. Então é importante, a começar pelos seus melhores líderes lá na sua célula, a começar pelas pessoas mais compromissadas, faça contato com cada uma delas. Não precisa ligar para ficar batendo papo, né? Mas numa semana você manda uma mensagem, na outra semana você faz uma ligação, mas para que mantenha o mínimo de contato. Então é muito importante, né? Você também pode lançar mão de, por exemplo, de vez em quando você gravar um pequeno vídeo e mandar para as pessoas da sua célula, né? Dizendo da importância da gente perseverar, da importância da gente manter no compromisso fiel com as nossas células. Então, isso são atitudes que a gente chama de pastorear. Neste tempo, é muito importante. Olha, quando a gente não está junto, o inimigo se aproveita disso para tentar lançar outros propósitos. E talvez, com o passar do tempo, você vai ser surpreendido. Não, eu não quero mais mexer com isso, eu vou mexer com outra coisa. É porque o inimigo já entrou ali e já semeou um outro propósito, né? E aquele propósito que Deus tinha colocado no coração daquela pessoa já ficou para trás. Então, é muito importante que você faça contato com seus líderes, né? Faça contato em nome do Senhor Jesus. E dentro dessa palavra de contato, isso serve do líder da célula para com as pessoas que vão na sua célula, e isso vale também para o supervisor com os líderes que ele está supervisionando. Então, você vai ser contactado pelo seu supervisor, no mínimo para dizer um alá, para dizer, meu querido, estamos orando, olha, vamos continuar orando, olha, vai voltar a célula se reunirem, não desanime, né? Para recomendar que você também faça contato com seus membros. Enfim, isso chama-se pastorear. Isso chama também relacionamento,
né? A gente diz que a base da célula é relacionamento. E nesta hora, nós não podemos interromper o nosso relacionamento porque a gente não está reunindo toda semana. A gente tem ferramentas boas, que é o celular, a internet, né? Então, a gente pode manter o mínimo de relacionamento. Eu disse aqui fazer contato com as pessoas do seu núcleo, mas também aquelas pessoas mais recentes que estavam na sua célula, você também pode fazer contato, né? Às vezes a pessoa pode estar pensando aí, né? Pastor, mas eu não tenho contato das pessoas da minha célula. Então, fale a sua, porque sempre foi orientado que se pegasse o contato das pessoas, às vezes na primeira visita dela na célula, procurar conhecê-la e fazer aquele pedido, né, do contato, para que a gente pudesse manter um vínculo com ela. Então, se não tem o contato, procura ter o contato, porque nós não sabemos por quanto tempo ainda essa situação vai durar. Nós podemos, com a graça de Deus, vermos uma grande melhora e, de repente, ver uma condição, um cenário favorável para as células voltarem mês que vem. Mas também pode acontecer o inverso. Nós estamos flexibilizando, já sonhando em marcar a data para o início da célula. Não teve que voltar tudo atrás? Então, nós não temos ainda a ideia de quando vai voltar ao normal. Então, a palavra mais importante deste momento é manter o contato com os nossos membros de célula, através do telefone, né? Se mora do lado, dá uma passada no portão, conversa. A única coisa que eu peço que ainda não façam é reunir a célula fisicamente na casa de alguém. Mas, tirando isso, um a um, você pode ali chegar no portão, dar uma palavra de ânimo, ou, se não mora perto, entre em contato, e a gente vai nos fortalecendo um ao outro enquanto essa situação estiver perdurando. Tá bom? Então, eu deixo aqui esta palavra para os líderes, também para os supervisores, né, para que a gente possa ir movimentando a visão, o pessoal da visão celular, neste tempo difícil que nós estamos passando. Outra coisa, antes de nós, junto aqui com a Fátima, né, nossa supervisora, antes de nós entrarmos num assunto tão forte, tão importante de hoje, eu quero também dizer, meus queridos, eu quero agradecer a todo líder de célula que mandou ali o link, o convite, para aquela pessoa da sua célula estivesse participando da Life Vida para o Brasil. Muitas vezes nós perdemos oportunidades de ouro. E às vezes, talvez o líder está aí em casa, não está fazendo célula, e está achando, né, às vezes pensa até que é uma férias. Mas se você teve ali aquela ideia e enviou, meus parabéns. Oportunidades assim a gente não pode perder. Então, parabéns a você, porque, olha, essa é uma oportunidade daquela pessoa que foi na sua célula conhecer a igreja, da qual a célula faz parte, né? Conhecer, olha, puxa vida, olha, eu sinto firmeza nessa igreja, que bom, eu achei que era só um grupinho, mas olha quanta gente. Então, isso é importante. Também é a oportunidade daquela pessoa ser impactada com a palavra de Deus que foi pregada. Então, fique atento, né? Você tem muitas oportunidades. Por exemplo, envie para as pessoas da sua célula o link dos cultos que acontecem. Quando tiver um culto de mulheres, pegue lá o link da transmissão e mande para as mulheres da sua célula. É uma maneira de você, ainda que ela não assista, mas vai ficar registrado lá. Uma hora ela vai animar e vai assistir, né? Outra, quando tem ali o link dos cultos, principalmente os cultos de domingo, né? Envie para eles, dizendo, olha, nós estamos aqui online, vamos assistir, olha, que Deus te abençoe, que Deus fale com você. É uma maneira de você evangelizar. Então, são muitas oportunidades. Então, eu agradeço a você que enviou ali para esse link tão legal aí, dessa
Life Vida para o Brasil que foi, né? Foi bênção demais. Perdão. Foi muito bom. E também quero dizer a você que você pode continuar fazendo isso. Se não fez, comece a fazer, enviando para as pessoas da sua célula, pessoas que você pretende alcançar, né? Às vezes ainda não foi na sua célula, mas você já quer preparar um caminho, mande para aquela pessoa, tá bom? E por fim, lembrar que nós vamos ter uma live nacional para todas as igrejas que trabalham com célula. Glória a Deus, né? Nós estamos com um novo coordenador nacional de células, né? Coordenador nacional de célula é chamado de coordenador do trilho do crescimento, que é o pastor Itamar, lá de São Paulo. Pastor Itamar, nós vamos ter oportunidade lá na live de conhecê-lo melhor. Mas tem um trabalho maravilhoso, é um homem extremamente usado por Deus nessa área. E olha, nós vamos divulgar o dia e o horário para que você esteja linkado. E aí é outra oportunidade, você falar com a sua turma, para todo mundo estar assistindo, tá bom? Bom, então dito tudo isso, né, que falei demais, já deu ali 19 minutos, eu quero introduzir aqui o assunto, né? Nós estamos falando a cada semana do significado da palavra amor, amor incluindo o H, né? Incluindo o H de honra, né? Que é o nome que nós damos para a rede de adultos da nossa igreja, né? Eu sempre digo rede de adultos, mas a rede de adultos está aberta para todos aqueles que quiserem participar, inclusive você que já foi da rede RUG, né, que é a rede de jovens e de adolescentes, que fez um trabalho extraordinário, mas que no momento não está funcionando. Ah, pastor, estou meio órfão, assim, não tenho com que me envolver, eu gosto de célula. Você pode estar envolvido com a Rede Amor, sem problema nenhum, porque o nosso propósito é muito em breve, podemos reiniciar as primeiras células novamente da Rede RUG, ok? Tanto de adolescentes quanto de jovens, ok? Se você trabalha com crianças eu fico assim meio... Se você quiser estar assistindo a célula online da Rede Amor, também. Então, eu digo que no momento que nós estamos vivendo, essa live não é só para a Rede Amor, essa live é para toda a nossa igreja, ok? Nós já falamos de amor, né, que é o A da Rede Amor, já falamos de aliança, que é o A da Rede Amor, já falamos de maturidade, que é o M, não é isso? Agora nós vamos falar de honra, porque neste amor da Rede Amor tem um H aí, você já percebeu? Então, nós vamos falar de honra, e como é maravilhoso este tema, né? E nós temos sido abençoados cada semana pela vida da Fátima, né? A Fátima e o Anderson são meus pés de boi aqui na rede, né? São as duas bênçãos que Deus colocou aqui, né? Eu gosto sempre de dizer, aqueles resistentes, né? É os últimos soldados que não fugiram ainda, né? E nem vai fugir, em nome de Jesus. O Anderson não tem podido estar devido ao seu horário de trabalho, mas em nome de Jesus, Deus vai prover uma maneira do Anderson estar conosco também, ok? Mas então a Fátima tem sido um canal de Deus nessas quintas-feiras. E eu quero aqui de público também, elogiar e dizer que o trabalho está bom demais, a palavra está boa. Eu não estive aqui, mas assisti uma boa parte da live da semana passada e foi maravilhoso. E eu convido você, né? Já tomei aqui 25 minutos dela, mas convido você a participar dessa live, desse estudo, que o tema é honra, amém? Honrar, Deus honra aqueles que também honram, amém? Então esse é um princípio do céu. Então vamos entrar aqui, lá Fátima, boa noite, paz seja contigo. Amém, paz seja contigo, pastor. Agora você está mais apertada ainda, porque eu peguei boa parte do seu horário. Mas não se preocupe, né? Não tem problema. Se não der tempo, a gente complementa no início da próxima live. E vamos falar
aquilo que está no coração, ok? Amém, amém. Boa noite, paz seja convosco, líder de sucesso, líder abençoado, líder que não deixou, para trás a vontade de estar continuando em célula. Líder, seja bem-vindo em nosso meio nessa noite. Para mim é uma honra falar de honra, Glória a Deus. Nessa noite nós vamos falar sobre honra. O pastor já falou aqui sobre os significados do nosso nome da Rede Amor, E hoje falaremos sobre honra. Então, para começarmos, vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo do 18 ao 22, que fala o seguinte: quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, e quebrou o pescoço, e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Este pedaço desse texto que nós lemos aqui fala sobre os filhos de Eli. O que acontece? Como nós estamos falando de honra nessa noite, nós lemos esse texto que aconteceu uma desgraça, porque houve uma batalha e os filisteus tomaram a arca. E foi uma desonra para Israel, foi uma desonra muito grande. Tanto Eli, quando ele soube a notícia, ele se sentiu tão desonrado que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A nora que estava para dar à luz ao filho, por saber também da desonra, que era ficar sem a arca, ela entrou em trabalho de parto, teve o filho e não fez pouco caso do filho, morreu. Ela também ficou muito decepcionada. E nisso ela deu o nome, o filho, de Icabode, que quer dizer a glória se foi, A honra se foi. Então, essa é uma noite que nós vamos falar aqui sobre o que é a honra e a desonra. Porque a Bíblia nos ensina várias coisas sobre honra. Mas acontece que também o Google também nos ensina alguma coisa. Então, uma honra, na realidade, sem espiritualizar no momento, o que é uma honra? A honra é um princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores bondosos, como honestidade, dignidade, valentia e outras características, que são consideradas socialmente virtuosas. A ideia de ter honra também pode significar ter destaque, ou seja, alguém que possua privilégios ou distinção entre os demais em determinadas ocasiões. Isso que, na maioria das vezes, nós aprendemos sobre honra, É estar em destaque, é ser uma pessoa honesta, é ter dignidade. Mas a Bíblia nos ensina várias coisas sobre a honra. E como nós estamos falando aqui sobre o nome da nossa rede Amor, nós damos mais ênfase do que a Bíblia nos ensina. Por que tem a palavra honra no nosso nome da nossa rede de amor? Porque precisamos honrar. Primeiramente, honrar a Deus, Honrar os nossos líderes, honrar os nossos pais. Então, nesse decorrer desse tempinho que nós temos aqui, nós vamos falar sobre honra, sobre o que é exclusivamente, principalmente em honrar a Deus, As maldições que têm assolado nossos dias são decorrentes da falta de honra. Então, tem muitas coisas que nós vemos hoje, que nós percebemos que as coisas estão ficando complicadas, que as coisas estão ficando difíceis, aí nós perguntamos o porquê. Mas a maioria das vezes é por falta de honra. Muitas coisas têm acontecido, muitas tragédias, muitas coisas têm acontecido, que nós, às vezes, ficamos assim, pensando, por que de tudo isso? A falta de honra, Deus estabeleceu a família e, com ela, a ordem e autoridade entre os seus membros. E a Bíblia diz que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus.
né? Então, é um mandamento bíblico, né? É um mandamento de Deus, que nós honremos as nossas autoridades, né? Porque, às vezes, a pessoa pensa o seguinte: eu não preciso honrar a autoridade, mas é mandamento de Deus. Precisamos honrar os nossos governantes, honrar os policiais, honrar os nossos líderes, honrar os nossos patrões, né? Porque, às vezes, a pessoa pensa assim: ah, não, eu tenho que honrar, espiritualmente falando, eu tenho que honrar só o meu pastor, honrar primeiramente a Deus, depois eu vou honrar o meu líder espiritual. Mas também a Bíblia nos ensina que nós precisamos honrar as nossas autoridades, porque todas as autoridades, elas procedem de Deus. Que às vezes você pensa, né? Ah, eu votei, não votei em fulano. Vamos falar aqui na política, por exemplo, né? Ah, eu não gosto do meu presidente, eu não gosto do meu governador, eu não gosto do meu prefeito, mas toda a autoridade procede de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente pensa, mas por quê? Deus está no controle, toda a autoridade. Independente se você goste dela ou não, você precisa honrá-la, porque isso procede de Deus. Isso é que a Bíblia nos ensina, né? Temos vivido em meio a geração de cabode, né? Falta de honra, né? O que significa cabode. Não há mais glória nas famílias, não há mais honra. Vemos filhos desonrando os pais, irmãos desonrando irmãos, pais desonrando os filhos, casais se degladiando, filhos que são filhos da desonra, filhos gerados fora do casamento, homens e mulheres que não se honram, casando-se e gerando filhos fora da união segura. Irmãos, às vezes, quando a gente vê isso aqui, que aí você fala, como assim pai desonrando filhos? Não existe isso, mas existe sim. Hoje, quando nós lemos jornal, a gente assiste jornal, o que a gente mais vê nos nossos dias atuais são pais abusando de filhos, mães abusando de filhos, porque é o pai desonrando o filho. Quantas vezes nós ouvimos notícias de pais que batem, que machucam, que maltratam os filhos? Isso é uma desonra, é desonrar o filho, né? E os filhos também têm desonrado os pais, porque às vezes é muito mais comum a gente ouvir falar que o filho desonrou o pai, mas ultimamente está tendo tanta desonra que os filhos estão desonrando os pais e os pais também desonrando os filhos, né? Porque Deus estabeleceu família com a ordem da autoridade entre os seus membros. Então, Deus deu autoridade entre os membros da família. Mas acontece que, ultimamente, por falta de honra, as coisas estão ficando muito complicadas, né? E nós temos visto muita coisa acontecendo ruim. Os casais estão se degladiando, não se honra mais o casamento, né? Os filhos que são de desonra, quantos filhos nós temos hoje, nós vemos vizinhos, às vezes parentes, pessoas que a gente conhece, que são filhos feitos da desonra. Às vezes aquela pessoa que trai a esposa e tem outro filho, a esposa que trai o marido e tem outro filho, o rapaz que desonra a moça, né? Vamos falar aqui de castidade, por exemplo, desonra a moça, ela fica grávida, então é filho da desonra, né? Quantas mulheres são mães de filhos por causa de estupro, porque simplesmente o homem desonrou a mulher e ali ela foi gerado um filho da desonra, né? Então, nós temos que prestar muita atenção do que nós temos feito na nossa família, né? Porque os filhos são herança de Deus, então nós precisamos honrar os nossos filhos para que nós também recebemos honra dos nossos filhos, né? A honra é a semente de êxito, de sucesso. A desonra é a semente de portas fechadas. Então, quando nós temos honra, quando nós honramos, é uma porta que nós abrimos para o sucesso, para o êxito. Mas quando nós desonramos, né, quando uma pessoa decide viver pelo princípio da honra, ela abre a porta do sucesso a seu favor. Mas quando entra a desonra, lhe é ministrado o fracasso. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela honra, né, quando ela honra a sua família, quando ela honra o seu trabalho, quando ela honra, ela vive para honrar, ela abre a porta do sucesso. Mas quando ela passa a desonrar, ela abre a porta do fracasso. E às vezes a pessoa fala assim, mas como que eu vou honrar, por exemplo, na vida social, no meu trabalho? Irmãos, quantas vezes, né, eu fico pensando assim, você trabalha em algum lugar que você não honra o seu patrão. Às vezes, como que você desonra, por exemplo, no seu serviço? Às vezes você tem um horário para chegar no serviço, você nunca chega no horário certo. É uma desonra a quem que paga o seu salário, né? Às vezes você bate o cartão no horário, chega no outro, se você tem 1 hora de almoço, você faz 1h30, você engana, você ultrapassa, você faz trapaças, por exemplo, digamos assim. Isso é uma desonra,
né? Quantas vezes você tem desonrado seu patrão, você tem feito coisas que não agradam, e Deus tem olhado isso, né? Então, às vezes, você quer ser honrado, você quer ter um bom salário, você quer reivindicar alguma coisa, mas será que você tem honrado o seu trabalho? Às vezes é muito fácil você querer falar, não, mas eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, que meu serviço é isso, meu serviço é aquilo. Mas e você? Você tem honrado o seu trabalho, você tem honrado os seus patrões, você tem honrado aquele que paga o seu salário? Né? Então, às vezes, nós precisamos dar honra também, porque Deus, Ele agrada disso, Ele agrada do homem que honra o homem, porque quando a gente honra, né, a gente também é honrado. Né? Nesse texto, vimos, né, que nós lemos o texto bíblico aqui, nós vimos que Israel vivia um tempo angustiante de batalha, e os filisteus estavam sempre ameaçando a produção dos israelitas. Os líderes espirituais de Israel, nesse tempo, era Eli, o sumo sacerdote, e seus filhos, Ofne e Finéias. E a Bíblia diz que, em uma data batalha, a Arca da Aliança e os filhos de Eli haviam morrido na batalha. Quando Eli soube, né, que nós lemos o texto, quando ele soube, né, que os filhos haviam morrido, ele caiu da cadeira, né, quebrou o pescoço, morreu. A nora estava grávida, né, perto de dar à luz. Quando o bebê nasceu, por conta da notícia, ela fez pouco caso do filho, colocou o nome do menino de Cabote, que significa sem a glória e sem honra. Então, quando a gente fala aqui de desonra, nós vimos aqui que ele era o sumo sacerdote, né, e os seus filhos. Só que os filhos de Eli, eles não honravam a Deus, eles não honravam nem Eli. Né? Eram filhos desobedientes, eram os filhos que eles abusavam da autoridade do pai, eles abusavam da autoridade de Deus. Então, às vezes, quando você não honra, né, seja em qualquer aspecto da nossa vida, a gente quer ser honrado, mas como os filhos de Eli, eles foram desonrados. Né? Eles morreram de uma forma cruel, porque eles não honravam a Deus, eles não honravam as ordenanças de Deus, eles não honravam o que o pai falava. Né? Então, Eli, por também ver o filho desonrando, e ele também não tomou uma atitude, porque, às vezes, nós, como os pais também, como líderes de célula, como líderes, né, nós somos autoridades sobre nossos liderados, não é que nós viemos impor uma situação, mandar no líder, querer que ele simplesmente nos obedeça à força. Mas, quando nós honramos o nosso líder, porque todo líder também está debaixo de uma autoridade. Não existe um líder que ele é supremo. Né? Todo líder está debaixo de uma autoridade. Quando eu sou líder de alguma coisa e eu honro o meu líder, automaticamente o meu liderado vai me honrar. Então, o que acontece? Eli, ele estava debaixo da autoridade. E os filhos estavam debaixo da autoridade dele. Mas ele passava a mão também nos filhos. É coisa que líder não pode fazer. Né? Nós aqui, como líder de célula, não é que a gente vai impor uma situação, mas você tem que ensinar. E para você ensinar a honra, você tem que ter honra. Você tem que mostrar a honra. Não tem como eu ensinar a honra para um líder, né, se eu não exerço a honra. Então, o que Eli fazia? Ele não exercia a honra, porque ele via aquilo, ele simplesmente deixava. Mas quando ele soube que os filisteus pegaram a arca, que ele perdeu, que ele foi desonrado, ele caiu. Ele ficou tão assustado que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Foi uma morte de desonra, porque os filhos foram desonrados. E aí foi uma cadeia de coisas, né, que foram só acontecendo. Né? Este caso da nossa geração, filhos sendo gerados, mas sem honra, sem glória e com pouco caso. Quantos filhos, né, na nossa geração também, têm sido gerados sem honra e sem glória e com pouco caso? É que nós temos que prestar atenção para isso não acontecer. Então, a gente, quanto líder, a gente precisa orientar, igual o pastor Marcos falou aqui, né, dando o início da palavra, que, às vezes, nós, como líder, nós precisamos orientar os nossos liderados, ensinar os nossos liderados. Nós não podemos fazer pouco caso, porque, espiritualmente falando, nós geramos filhos espirituais. Então, nós não podemos gerar filhos e fazer pouco caso deles. Nós temos que estar ali, prestando atenção, né, dando honra para nossos filhos. Mas, antes de continuarmos, se faz necessário sabermos o que significa honra, que eu li ali, mas eu também está escrito aqui, né? Honra, glória, atribuir valor, riqueza, reputação, majestade, esplendor, preferir, receber, aceitar, considerar válido e legítimo. No hebraico, kabod, a honra, sempre está ligada à riqueza, sucesso, êxito e prosperidade. Por quê? Porque quando uma pessoa tem honra, ela está ligada à riqueza,
a sucesso, a êxito, né? A sucesso. Tudo que ela faz dá certo. E a prosperidade, né? Porque quando a pessoa pensa assim, eu tenho honra, mas se ela não tem nada disso, a honra nos prova isso, né? Desonra. O que significa a desonra? Significa rejeitar, não receber, considerar inválido, ilegítimo. Isso é a desonra, né? E a quem devemos honrar? Né? Às vezes a gente pergunta, quem nós devemos honrar? Portanto, lá em Romanos 13:7, fala o seguinte, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem a honra, a gente dá a honra. Então, por exemplo, se eu tenho honra, eu vou dar honra. Se eu tenho honra, se eu honro, Deus vai me honrar. Porque às vezes, em certas situações das nossas vidas, né, às vezes acontece alguma coisa, você não honra, né, porque igual a gente estava falando aqui, às vezes você faz coisa no secreto, né, você acha que ninguém está percebendo, mas Deus está vendo. E quantas vezes você honra alguém sem até mesmo ela saber? Né? Às vezes você honra uma pessoa sem ela estar sabendo se está honrando ela. Como ela não sabe, às vezes em oração. Quantas vezes você ora para o seu líder, você ora para o seu superior, né? Você está dando honra para aquela pessoa. E Deus agrada disso. Aí você é honrado. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulano de tal, ele é tão honrado. Mas é por quê? Porque ele tem favorecido com a honra. Ele tem honrado alguém. Porque a pessoa que não honra ninguém, ela não tem como receber a honra, né? Portanto, por isso que lá em Romanos 13:7 fala isso. Portanto, dai a cada um o que deveis, né? A quem honra, a gente tem que honrar. Mas a quem não tem honra também, nós não podemos honrar aquele que não tem honra. Devemos honrar os velhos. Diante do cãs te levantarás, e honrarás a preço dos anciões, e temerás o Deus, o seu Senhor, o vosso Deus, que está lá em Levítico 19:32, que fala que a honra não tem preço, né? Que nós devemos honrar os velhos, né? Porque às vezes você fala, quem que eu devo honrar? Nós devemos honrar os velhos. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente viu uma pessoa, digamos, mais velha, ela tem mais experiência que a gente, às vezes ela quer te ensinar alguma coisa, aí nós não queremos honrar, nós não queremos escutar, nós não queremos saber. Não, nós temos que honrar os mais velhos, porque, com certeza, eles têm mais experiências que a gente, eles têm muito a nos ensinar. Então, nós temos que honrar. A Bíblia, lá em Levítico 19:32, ela fala isso, né? Que nós devemos honrar os nossos velhos. Diante do cãs, o cãs é os cabelos brancos, né? Cãs te levantarás, e honrarás a presença dos anciões, e temerás o teu Deus, o seu Senhor, o vosso Deus. Então, a honra, ela precisa ser também para as pessoas mais velhas, né? O B, honrar o líder. Lá em Timóteo 5:17, fala o seguinte, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação do ensino. Né? Quantas pessoas são rebeldes, né? Não querem honrar o líder, o pastor da sua igreja, o pastor, nós temos aqui o pastor Marcos, né? Quantas pessoas não querem honrar? Precisamos honrar nossos pastores. Nós temos aqui nossos pastores auxiliares, o pessoal do diaconato, né? O grupo de diaconato, às vezes a pessoa não quer honrar. E a Bíblia nos ensina isso, nós devemos honrar o nosso líder, né? Precisamos honrar o nosso líder. Timóteo, lá em 1 Timóteo, explica muito bem. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação do ensino. Se o líder está ensinando, se o pastor está ensinando, nós devemos honrá-lo. Nós não podemos deixar passar despercebido, né? A letra C aqui sobre o que devemos honrar, a quem devemos honrar. Honrar os nossos pais. Honrar o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra e que o Senhor teu Deus te dá. A honra aos pais é a chave para longa. A honra dos pais é a chave para a vida longa e prosperidade. Esse versículo me chama muita atenção, que quando fala que honra o teu pai, né, para que te prolongue os teus dias na terra, e que o Senhor, né, que Deus nos dá, às vezes a pessoa pensa o seguinte, eu vou honrar meu pai e minha mãe para poder viver muito. Eu entendo, para mim, que honrar o pai e a mãe para que prolongue os dias na terra, gente, é ter dias bons. Porque, às vezes, a pessoa pensa o seguinte, eu vou honrar meu pai e minha mãe só para mim poder viver muito. Realmente, vamos viver muito, mas quem também desonra vive muito, mas vive uma vida atribulada. Eu, às vezes, há muito tempo atrás, estava conversando lá em casa com minha filha Gabriela, a gente estava falando sobre pessoas que, às vezes, ela adquire muitas coisas na vida, né? Ela adquire várias coisas.
Mas se ela não tiver a bênção dos pais, se ela não tiver a bênção de Deus, ela não prospera, ela não é feliz. Né? Que às vezes você pode ter tudo, mas se você não estiver debaixo da bênção, né? Se você não estiver honrando os pais, né? Nossos pais biológicos, primeiramente a Deus, a gente não prospera. A gente vive dias, sim, mas a gente vive dias maus. Quantas pessoas a gente vê assim que às vezes não tem felicidade, ela é uma pessoa assim toda complicada, porque ela não honra pai e mãe. E quando nós aprendemos esse princípio de honrar pai e mãe, os nossos dias são prolongados na terra, mas dias maravilhosos, dias de vitória. Nós somos vitoriosos. Eu tenho uma experiência eu acho muito linda a minha experiência, porque eu, adolescente, infelizmente, eu fui uma pessoa muito rebelde, muito desaforada com minha mãe. Eu fui criada só por minha mãe, eu não tive pai, meu pai morreu, eu estava com 3 anos de idade, e eu não fui muito obediente. Mas, e eu percebi que, ao longo do tempo, a minha vida parece que não dava muito certo. Fiz muitas coisas erradas, muitos acertos e desacertos, mas quando eu aprendi, eu estava fazendo um curso aqui na igreja, foi até a pastora Patrícia que ministrou esse curso chamado Mulher Única, eu lembro como se fosse hoje. Eu aprendi sobre honrar pai e mãe, eu aprendi sobre pedir o perdão. E eu lembro que nesse dia que eu teve essa ministração, eu cheguei em casa e eu cheguei perto da minha mãe, conversei com ela e pedi ela perdão, né, do que eu tinha feito. Falei que a partir daquela hora eu precisava de honrar ela de alguma forma. E foi uma conversa muito boa. Irmãos, a partir dali eu vi como que a minha vida mudou. Logicamente que a gente está nesse mundo, a gente está sujeito a fazer tanta coisa errada. Mas eu percebi, entendeu? Como que a minha vida mudou a partir do momento que eu reconheci, que até então eu não tinha reconhecido. No fundo, eu não tinha reconhecido. Eu aprendi, foi ministrado sobre a minha vida, eu aprendi realmente o que é honrar pai e mãe. Não é só ler o versículo e falar, eu honro meu pai e minha mãe, obedecer, não. É honrar o pai e mãe. Irmão, desse dia para cá, eu comecei a perceber como que Deus mudou a minha vida. Como que coisas na minha vida foram acontecendo. Porque eu aprendi o princípio de honrar pai e mãe. Então, às vezes, o honrar pai e mãe é viver dias maravilhosos, que Deus prolonga dias com prosperidade. Né? Honrar a Deus, né, que é a letra D aqui. O filho honra o pai, o servo, o Senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Está lá em Mateus, não, está lá em Malaquias 1:6. Então, quer dizer, nós precisamos honrar a Deus, né? Porque o filho honra o pai, o servo usa o Senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Nós precisamos temer a Deus. Porque, primeiramente, precisamos honrar a Deus. É o princípio de tudo. E, às vezes, nós honramos o nosso pai, nós honramos o nosso Senhor, né, que é o nosso patrão, que aqui fala, a Bíblia fala de patrão. Nós honramos várias pessoas. E o Senhor? E Deus? Né? E Deus? Onde é que está a minha honra com Deus? Então, primeiramente, antes de honrar qualquer pessoa, eu preciso honrar a Deus. Eu preciso ter temor a Deus. Eu preciso honrar a Deus, porque eu tenho certeza que se você honrar a Deus primeiro, né, obedecendo os mandamentos de Deus, fazendo aquilo que Ele quer que você faça, o resto é consequência, é só coisa boa. Né? O princípio da honra forma o caráter de sucesso. Então, quando nós temos o princípio da honra, né, é formado em nós o caráter de sucesso. É necessário criarmos o hábito da honra, ensinarmos isso, mas, antes de tudo, vivenciarmos isso. Então, isso nós precisamos fazer. Eu não posso querer honra se eu não honro. Eu não posso ensinar a honra se eu não sei o que é honra, se eu não sei honrar alguém. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é necessário criar o hábito da honra, ensinarmos isso, mas, antes de tudo, vivenciarmos isso. Porque senão não tem como eu ensinar honra, eu falar de honra se eu não honro ninguém. Né? Mas como nós podemos criar o hábito da honra? Né? Como nós podemos criar esse hábito da honra? Aqui nós vamos utilizar o termo grego que é honrado, né? que significa kalos. Seja honesto. Honrar é ser honrado. Honrado é honesto e honesto são sinônimos. Apresente-se com honra. A honra é fruto do trabalho. O objetivo de você se apresentar com honra é entrar na prosperidade. Por exemplo, se você faz o que deveria fazer dentro do seu trabalho, na sua casa, não é reconhecido e mal interpretado, não preocupe, você prosperará, pois está se apresentando com honra.
É o que eu estava falando aqui antes. Às vezes, você, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, você não é reconhecido, né? Você é mal interpretado. Mas não preocupe com isso, não. Não preocupe, continue honrando, porque você vai prosperar, né? Você está apresentando com honra. Porque, às vezes, nós queremos ser reconhecidos, né, pelo homem. Nós queremos ser reconhecidos na nossa casa. Nós reclamamos, principalmente nós mulheres, né? Às vezes a gente faz alguma coisa, porque ninguém reconhece que eu faço. Porque ninguém presta atenção, porque aqui em casa só eu que faço, só eu que lavo, só... Irmãos, irmãs, né, que eu estou falando aqui para as mulheres, em geral, que são as que mais reclamam na casa, entre aspas aqui, mas às vezes né? Então, às vezes você, né, lá no seu trabalho, na sua casa, você que faz tudo, você que lava, você que passa, você que arruma, você que cozinha, as pessoas não estão reconhecendo. Às vezes, no seu trabalho também, o chefe pede para fazer uma coisa, você que vai lá e faz, você faz o serviço do outro, você faz uma coisa, você faz outra. Continue honrando. Não preocupe em ser bem interpretado, porque Deus sabe o que você está fazendo, Deus conhece a intenção do seu coração. Então, apresente sempre com honra, sempre honra aquilo que você foi determinado a fazer, porque eu tenho certeza que, no final das contas, Deus vai te honrar, né? Apresente-se com honra, né? A honra é o fruto do trabalho. O objetivo de você se apresentar com honra é entrar na prosperidade. Isso que nós precisamos de fazer, né? Deus sabe o que estamos fazendo, no secreto. Deus nos honra, né? Porque, às vezes, tem quantas coisas que você pede a Deus, você ora, e, né, que às vezes ninguém está sabendo o que você está pedindo. Você tem honrado os seus líderes, honrado o seu trabalho, você tem andado com honra, aí Deus te honra no secreto. Às vezes tem coisas que você pede a Deus, mas se você não tem honra, Deus não vai te dar. Quantas coisas que às vezes você ora, você fala com Deus, aí depois você vê Deus te honrando lá na frente, você fala, puxa vida, como valeu a pena eu honrar fulano, eu andar em honra, porque Deus me honrou aqui, né? Né, comporte-se decentemente. Onde está a roda da prosperidade? Em saber honrar com decência. É descer do salto do orgulho. Todo orgulhoso é isento à honra. Então, às vezes, a gente não quer honrar uma pessoa por orgulho. Quantas vezes nós temos a oportunidade de estar honrando alguém? Mas, às vezes, por orgulho, nós não queremos honrar, né? É desaforo eu honrar fulano, porque fulano de tal não merece. Fulano de tal não merece. Nós não precisamos, uma coisa que eu aprendo muito com a pastora Patrícia, eu falo que ela é minha mentora, ela é minha discipuladora. Ela sempre, uma coisa que eu aprendi muito com ela, sobre honra, né? Eu até falei com ela semana passada que ela era uma pessoa boa de estar aqui comigo hoje, porque ela sempre está me ministrando sobre honra, para mim. Eu sempre, quando a gente conversa, quando eu ligo para ela, nas minhas horas que eu preciso de uma palavra, eu ligo para o pastor Patrícia, ela está sempre me falando sobre honra. E uma coisa que ela me ensinou uma vez, que eu nunca quero esquecer, que você não precisa de achar que a pessoa merece para você honrar a pessoa. Honre ela, porque Deus está vendo, né? Então, às vezes, você fica com orgulho, achando que, fulano de tal não merece, eu não vou honrar. Se ele é o seu líder, se ela é a sua líder, se ele é o seu patrão, se ele é o seu pai, né? Honre. Não espere, não fique com orgulho, não honre, porque você vai ser honrado. Deus conhece a intenção do nosso coração, né? Seja decoroso, né? Decoroso quer dizer decente. Honrado significa também ser decoroso. Quem tem decoro sabe entrar pedindo licença. Uma pessoa de honra se levanta ao ver o idoso em pé e lhe dá lugar. Quem não dá lugar para os mais velhos não apenas comete falta de educação, mas uma falta de honra, né? O que nós mais vemos hoje em dia são, principalmente, pessoas mais novas, que não querem honrar os mais velhos. Às vezes, você chega no lugar, estão os mais velhos em pé e os mais novos sentados. Então, a honra também é uma educação. Nós temos que ser educados, né? Ceder o lugar para o mais velho, ceder o lugar para o gestante, ceder o lugar para o deficiente, ceder o lugar para aquele que está passando mal, né? Nós precisamos honrar as pessoas com a educação, né? Nós precisamos ser decentes nisso aí também. Importe com os outros. Honradez também significa se importar com os outros. Pessoas mal educadas são desrespeitosas. Por isso, trilha o caminho do fracasso. A honra é uma educação espiritual que nos faz respeitar as pessoas e nos importar com elas e com outras autoridades que estão sobre nós. Então, nós precisamos importar com as pessoas que estão sobre nós. Porque, às vezes, você pensa o seguinte, eu não preciso honrar o meu líder, não preciso honrar quem está acima de mim, porque ele está melhor do que eu. Precisamos honrar, sim, né? Precisamos honrar. Principalmente nossos líderes.
Seja ético e justo. Quando você se submete, você é honrado primeiro. Calós nos fala dos termos de uma vida correta, aprovável de conduta, de estima, encontrar e andar pelas veredas da justiça. Precisamos ser justos com as nossas leis, né? Às vezes você não é justo com a lei. Você acha que ninguém está vendo, que eu não preciso de respeitar, e nós precisamos ser justos com as nossas leis. Se é justo isso, então eu preciso fazer. Você precisa fazer justiça, porque às vezes, como eu falei aqui do desaforo também, às vezes você fala, isso é injusto, não preciso fazer isso. Precisamos sim, nós precisamos andar pelas veredas da justiça. Isso também é honrar, né? Como filho, você é convocado por Deus para viver a honra que a nossa geração perdeu. Então, como filho, nós precisamos, né? Nós somos convocados por Deus para viver a honra que a geração perdeu. Se a nossa geração perdeu a honra, como filhos de Deus, nós precisamos viver a honra. Nós somos convocados por Deus. Nós somos convocados a ter honra, a viver a honra, a exercer a honra. Honra traz reconciliação. Através da honra, o coração dos pais é convertido aos filhos e o coração dos filhos é convertido aos pais. E temos algumas chaves para resgatarmos a honra e viver a reconciliação familiar, né? Nós temos 4 chaves para resgatarmos e trazer a reconciliação da honra. A primeira chave que nós vemos aqui é arrepender. O arrependimento significa reconhecer as falhas. Os que honram seus pais possuem e vivem no mesmo espírito de Elias. Quando vivemos a honra, vivemos no espírito da profecia. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, uma das chaves para resgatarmos a reconciliação da família, por que da família? Porque tudo começa com a família, né? Nós precisamos arrepender. Quantas vezes fizemos coisas erradas no meio da nossa família e nós não arrependemos? Nós achamos, é tudo família, é tudo na mesma casa. Não, nós precisamos arrepender, sim. Então, em família, que é o princípio de tudo, né? Nós precisamos arrepender em família. Muitos têm se levantado em desobediência e não aceitando a autoridade dos pais. Se quisermos viver o êxito e a prosperidade, devemos nos arrepender das mentiras, da preguiça, do desperdício, da indiferença e da violência, né? Então, nós precisamos, em família, né? Primeiro, porque, como a Bíblia fala, se nós começarmos, né, a fazer tudo dentro da família, porque família é uma coisa que Deus agrada, da família bem estruturada. Então, se nós começarmos a arrependermos dos erros que nós cometemos, começarmos a honrar a nossa família, tudo vai começar a dar muito certo. E aí nós vamos caminhando, os filhos vão crescendo, vão casando, vai vindo os netos, os bisnetos, e a família é toda honrada, né? A segunda chave é perdoar, né? Quantas famílias não têm exercido perdão? Então, uma das chaves para que nós possamos ser honrados também, para que a honra comece na família, é nos perdoarmos, né? O perdão tem o poder de arrancar raízes de amargura e de ódio que foram plantadas por Satanás. Porque Satanás, ele é astuto. Ele começa a colocar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a família já não quer mais saber de perdão, a família já não quer conversar mais, começa a criar uma raizinha de amargura ali, quando vê, está tudo descontrolado, né? E o diabo, ele começa assim, com a pequena coisa. Então, se você faz alguma coisa errada, né, se você achar que você não está bem com a sua família, com o seu filho, com a sua esposa, tenta conversar, tenta entrar num acordo, porque você vai envergonhar o Satanás e vai agradar a Deus. Porque nós temos que exercer essa chave, que é a chave do perdão. O perdão deve ser uma via de mão dupla, tanto dos pais quanto dos filhos. Isso independente de sentimentos. É uma ordem, por meio do perdão, a honra é restaurada. Né? Então, quando eu peço perdão para alguém, quando eu honro alguém com perdão, né, a honra é restaurada. Quantas famílias, né, não têm sido restauradas por falta de honra? Porque ninguém honra ninguém, ninguém quer saber de nada. Então, o que acontece? Quando nós temos, né, o perdão, né, tudo começa a fluir muito bem. A terceira chave é honrar aos pais. Devemos honrar nossos pais por algumas razões. Nós vimos aqui, porque várias e várias vezes nós falamos sobre honrar os pais. A maioria dos lugares que nós lemos aqui, do que eu li aqui, fala sobre honrar os pais. Por quê? Porque a família é o princípio de tudo, né? Quando nós começamos
uma família. Nós temos, por exemplo, a célula nas casas. É uma família. Ali tem uma casa. Se naquela casa, né, existe a honra dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, é uma célula agradável. Porque você imagina, nós falando de célula aqui, se você vai para uma célula, se você está ali, você é o anfitrião da casa, começa a célula, mas a família não honra, a família é uma confusão, não tem como a célula ser estabelecida ali. Mas se é uma casa que tem honra, é uma casa que a família está bem estabelecida, que exerce o perdão, exerce a autoridade do pai ali, exerce ali o filho honrando o pai honrando o filho. Imagina que casa abençoada que não é para poder começar uma célula, não é? Então, sempre, mandamento de Deus, honre os seus pais. Devemos honrar os nossos pais por algumas razões. Primeira, porque estamos honrando uma parte de nós mesmos que nos gerou. Então, quando eu honro meu pai, quando eu honro a minha mãe, eu estou honrando uma parte de mim mesma, porque foi ele que me gerou. Foi ele que me gerou. E olhando pelo lado espiritual, quando nós honramos a Deus, quando nós temos o princípio de honrar a Deus, nós estamos honrando nós mesmos, porque foi Deus que nos gerou. Então, falando da família espiritual, que é o nosso Pai Celestial, nós precisamos honrar o nosso Pai. E falando também da família biológica, precisamos honrar os nossos pais, que foi Ele que nos gerou. Então, quando nós honramos os nossos pais, nós também somos honrados, né? Porque nós estamos honrando parte de nós, né? A segunda coisa, honrá-los, estamos evitando repetir o erro deles, porque os pais também erram, né? Às vezes a gente pensa assim, pai não erra, só filho que erra. Pai também erra, né? Mãe também erra. Então, nós precisamos honrar os nossos pais para que nós não viemos, entendeu? Repetir o erro dos nossos pais, né? Ao honrar os nossos pais, estamos honrando a Deus, que constituiu autoridade sobre nós. Então, quando nós honramos os nossos pais, nós estamos honrando a Deus, porque Deus constituiu a autoridade dos pais sobre nós. Então, primeiro nós precisamos honrar a Deus e honrar os nossos pais, né? A honra dos pais nos garante longa vida, sucesso sobre a terra. Na verdade, o primeiro mandamento é uma promessa, né? Então, nós precisamos de ter esse primeiro mandamento, né? A quarta chave é abençoar. Os pais devem consertar os erros do passado. Nós precisamos abençoar, nós precisamos consertar os erros dos passados. Não há maldição ou bênção maior do que pais ou os filhos. Não há maldição ou bênção maior do que dos pais ou filhos. Então, nós precisamos de abençoar os nossos pais e abençoar também os nossos filhos, né? A ordem de Deus é que nós abençoamos as pessoas. Isso também é uma maneira de estar honrando, né? Que Deus nos abençoe hoje, pois o clamor de um pai é poderosíssimo, né? Porque, às vezes, quando o pai ele honra também o filho, ele ora pelo filho, ele pede pelo filho, e o filho também ele tem essa vantagem também de estar honrando o pai, orando pelo pai, pedindo a Deus pelo pai. Porque é esse o princípio que Deus quer que nós façamos, que nós honramos os nossos pais. Então, é que nós hoje podemos sempre prestar atenção naquilo que nós temos feito, né? Naquilo que nós temos feito em relação aos nossos líderes, aos nossos governantes, né? Então, a terceira parte do nosso nome da rede de amor é a honra. E que nós viemos exercer a honra a cada dia. Nós viemos honrar a Deus em primeiro lugar, honrar os nossos líderes, honrar os nossos pais, honrarmos os nossos filhos, os nossos governantes, exercemos a honra, porque quando nós exercemos a honra, nós também somos honrados. Não devemos guardar o orgulho, nós devemos ser abençoadores, né? Porque a quarta chave aqui é para nós abençoarmos. Então, que a partir de agora, nós viemos sempre estar pensando sobre isso, né? A honrar aquele que é autoridade sobre nós. Independente se você goste dele ou não, ele é autoridade sobre sua vida. E você precisa honrá-lo, porque lá na frente você será honrado, né? Deus está levantando uma geração cabode e não icabode. Cabode é honrado, incabode é sem honra. Então, Deus está levantando uma geração de cabode, que é a geração que vai honrar, ou seja, uma geração que se levanta em honra para honrar. E que nós viemos a cada dia se levantar em honra para honrar. Jamais desonrar, jamais ter preguiça, jamais ter orgulho, sempre estabelecer a honra. Porque quando nós somos honrados, né, é porque lá na frente nós honramos. Lá atrás nós honramos, aliás. Nós somos honrados hoje porque lá atrás nós honramos. E que nós viemos aprender a cada dia a honrar as pessoas,
a honrar os nossos líderes, a honrar a Deus em primeiro lugar e honrar os nossos líderes. Essa é o significado da honra da nossa Rede Amor, do nosso nome Amor. Semana que vem, nós falaremos sobre renúncia, que eu acho também que é um tema muito interessante, né, que é o último R, né, da Rede Amor, do amor, que é a renúncia. Hoje nós falamos sobre a aliança, a maturidade, hoje honra, e semana que vem, né, é uma das últimas etapas desse nome amor, que é a renúncia. Espero que você tenha gostado dessa live de hoje. Aquilo que eu falei, que eu tenho certeza, entendeu? Recapitulando, eu quero que você pense o seguinte: aquilo que eu falei, que você não conseguiu captar, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que às vezes a gente fala aqui, você não entende, mas peça ao Espírito Santo que ele venha te ensinar a honrar. Porque honrar não é fácil, mas peça ao Espírito Santo. Então, tudo que eu falei aqui, que o Espírito Santo venha acrescentar no seu coração. Que você venha aprender a cada dia a honrar. Porque lá na frente eu tenho certeza que você vai lembrar: eu estou sendo honrado hoje porque eu honrei lá atrás. Amém? Deus te abençoe. Que você esteja uma noite abençoada. E quinta-feira que vem, estaremos aqui falando sobre renúncia. Beleza? Até quinta-feira. Deus te abençoe e uma ótima noite.